Fala, meu querido, chegamos com uma questão aqui do Enem, né? O Enem 2002, segunda aplicação, uma questão aí que falava, não tem nada, puramente teórica, não tem nada de cálculo, né? Para saber se você aí sabia de alguns instrumentos que a gente utiliza na física para medir, né? Uma das coisas talvez mais importantes que a gente tem na física são aparelhos que medem quantitativamente a intensidade de determinadas variáveis da física, né? E nós vamos falar de 5 delas aqui, especificamente uma que vai estar correta, né? E espero que você consiga entender esses conceitos. Nessa questão, antes de fazermos, se você não está inscrito aqui, se inscreve lá no canal, nos ajude e vem comigo nessa resolução desse exercício. Então ele fala o seguinte, ó, ele conta pra gente que tem nessa questão 90, em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação de um valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma: colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado, então colocou lá no recipiente e deixou a água lá quietinha. Em seguida, dentro do recipiente foi queimada uma quantidade de massa do alimento. Tá bom. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, então ele queimou o material lá dentro, forneceu calor para essa substância e a queima gerou um calor, e esse calor foi fornecido para a água. O técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera, né? Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Bom, cronômetro, né? Então veja que o cronômetro, aqui essencialmente que a gente vai usar é um medidor de tempo. Então no cronômetro a gente está associada a medidor de tempo. Então isso aqui é importante, o tempo nesse problema? Não, o tempo sempre é um conceito legal de a gente saber, porém, para que a gente possa ver de quanto de calor for fornecido, não importa se foi rápido ou se foi devagar. O importante é que aconteceu, né? Então, nesse cronômetro não foi essencial, né, para que essa medida fosse realizada, né? Então, esse cronômetro aqui já está falso. O que é o próximo? Dinamômetro, né? Dinamômetro é um medidor de força. Então, deixa eu marcar aqui. Vou até apagar aqui, porque parece que a gente está grifando o texto, mas eu vou falar do 5, né? O dinamômetro é um medidor de força, e aí aqui a gente não usa de força para medir aí o medidor de força. Não é importante para a gente resolver esse exercício. A gente está preocupado na quantidade de calor, né? Então, o medidor de força, isso não influencia em nada. Por exemplo, eu vou descobrir o peso de um corpo. Eu coloco um dinamômetro, levanto esse corpo através do dinamômetro e lá ele me indica a quantidade de força que está sendo feita para levantar um corpo. Então, essa aqui também está errada. Agora, o termômetro. Essa aqui é importante. Essa é a resposta, né? Porque, veja, conforme eu coloco o termômetro lá dentro, né, dentro desse sistema, a gente vai encontrar, né, nessa substância, eu vou ver um aumento de temperatura. E a ideia com o que está acontecendo aqui é que tem uma queima de um alimento e esse alimento transforma essa energia aí gasta desse aquecimento realizada por calor. E a gente percebe que ocorre um aumento de temperatura. E o termômetro é essencial para ver quanto de temperatura a gente teve. Portanto, o termômetro, que é um medidor de temperatura, é essencial aí para que você pudesse resolver esse exercício. Né? Resolver não, para que fosse realizado esse teste, é preciso ter um termômetro. Por quê? Porque daí eu verifico, olha, realmente está aumentando a temperatura. Então está havendo um calor fornecido para a água graças a essa queima que está acontecendo dentro daquele sistema isolado. Então, com certeza, essa aqui já é a resposta correta, a alternativa C. Vamos colocar só mais esses dois, né? O radiômetro. O radiômetro mede a radiação eletromagnética, né? Então, que não faz muito sentido, né? Aí
medidor de radiação, não tem relação alguma aí para que a gente possa entender esse conceito aqui de calor, talvez até o conceito de condução de energia que vai passar do material para, mas não é importante, né? Não é essencial para a medida para a realização desse teste. E o potenciômetro, ele tem duas formas, né? O potenciômetro, ele é um medidor de potencial elétrico, né? Que a gente tem ali usado para diferenças de potencial, mas também ele é um aparelho que consegue aí, verificar a resistência de um material, resistência elétrica. Mas a gente pode usar aqui no conceito de medida, no aparelho de medida, é um medidor de potencial. Então, como é que isso não vai influenciar? Não é uma ligação que está associada à eletricidade, então isso não vai influenciar. Então, a melhor resposta que nós deixamos para isso é o medidor no termômetro, que sim, é o valor, que é um instrumento, o aparelho de medida essencial para verificar o quanto de aumento foi realizado de temperatura nessa queima nessa queima que foi realizada dentro do recipiente, né, e que houve um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura a gente consegue medir pelo termômetro. Então é uma questão muito teórica, né, para que você possa entender cada um dos exemplos, né, vamos colocar os xizinhos aqui, cada um dos aparelhos, e que apenas o termômetro é o aparelho que é essencial nessa medida. Tá bom? Então, se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, ou então, se você precisar entendeu, dê um like nesse vídeo, então se inscreva no nosso canal para nos ajudarmos nesse exercício. Exercício aqui puramente teórico, exercício de Enem, né, 2002, que caiu na sua prova e que pode voltar você precisa conhecer esses materiais e saber ter uma noção daquilo que se trata cada um deles.